Boa tarde, quinto ano. Então, hoje nós vamos continuar com nossa aula de matemática, tá bom? Gente, nós paramos na página 154, onde a gente viu a subtração de frações, e hoje nós vamos para 155, que fala da multiplicação de frações. A continha de adição e de subtração de frações, ela foi um pouquinho difícil. Mas a multiplicação de frações é bem mais fácil, muito mais fácil. Então, nós temos dois casos, né, de multiplicação de frações. Olha lá na apostila, página 155, tá bom? Acompanha comigo. Então, observe, tá? Essas imagens aqui mostram uma exemplificação de fração, tá bom? Então, fazendo a multiplicação, temos 3 vezes 1/4 igual a 3/4. Por que 3 vezes 1/4? Porque são 3 inteiros ali que tá mostrando, tá bom? Toda vez que a gente tiver um número inteiro, por exemplo, 3, ele tem que ser transformado em fração normal. Então, o número inteiro 3, ele é nada mais que 3 sobre 1. Não esqueçam que o 3 é 3 sobre 1. Portanto, 3 sobre 1 vezes 1/4 igual a 3/4. Por quê? Porque quando a gente faz multiplicação de frações, a gente multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, tá? No caso, como a gente tem 1 vezes 4, vai ficar 4 mesmo, tá bom? No denominador. Quando a gente tem denominadores diferentes, a gente vai fazer a mesma coisa. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? É só isso, gente, só na multiplicação de frações, né? Então, olha lá os exemplos. Quando a gente tem lá embaixo, ó, 2 vezes 2/3 é 2 inteiros vezes 2/3. O que é 2 inteiros? Vamos transformar. Então, 2 sobre 1 vezes 2/3. Aí, o que eu vou fazer? Os de cima vezes os de cima, o de baixo vezes os de baixo. Só. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4/3. Tá bom? É só isso que precisa fazer. Multiplicação de fração por fração. Aí não vai precisar transformar o número inteiro em fração. A gente só vai colocar uma fração do lado da outra, o sinalzinho de vezes, que já vai aparecer para vocês. Então, aqui a gente tem um exemplo. 1/2, né? Vezes 2/4. O que eu vou fazer? De cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo. Só isso. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 2/8. Tá bom? No caso, ela colocou 1/4 porque ela simplificou a fração, mas não precisa simplificar. Não precisa colocar equivalente, tá? Na página 156, tá falando o que é o inverso de uma fração. Então, o inverso de 3/4 é 4/3. Então, o que acontece? O inverso é quando a gente muda o número de cima pelo de baixo e de baixo pelo de cima, tá? O inverso de 4 é 1/4. Por quê? Porque 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então, o inverso é 1 sobre 4. O inverso de 1/7 é 7, porque 7 é 7 sobre 1, tá? Atividades, vamos lá. Nós vamos fazer a atividade da 156, 157, 158. Na 159 nós não faremos porque é uma experiência. E a 160 e 161 são problemas que vocês vão fazer sozinhos em casa, sem a minha ajuda dessa vez, tá bom? Então, vocês precisam, já no quinto ano, saber identificar como resolver o problema, tá? No caso de muita dificuldade, pode me chamar, tá? Porém, vocês vão tentar resolver sozinhos, lendo e compreendendo o problema. Às vezes a professora faz com vocês, às vezes a professora deixa vocês tentarem sozinhos, tá bom? Como a multiplicação de fração é muito simples, a professora vai deixar vocês fazerem sozinhos esses probleminhas, tá? Atividades. Represente o produto nas figuras e dê a resposta. Veja o exemplo. Determine 3/4 de 2/3. Depois representamos 2/3 da figura, que é a parte colorida de verde, e depois rachuramos 3/4 dos 2/3. Rachuramos é quem fez listrinha, você viu ali? Então, 3/4 de 2/4 é igual a 6/12, tá?
Então, o que acontece? Você pintou um tanto dela, equivalente, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A, determine 2/5 de 1/3. Então, 2/5 de 1/3, o que que é? Dos 5 que estão pintados, vocês vão pintar 2, tá? Então, primeiro, o que que vocês vão fazer? Vão imaginar que o quadrado tem 15 quadradinhos. E aí, vocês vão pintar os 5 quadradinhos primeiros e depois 2 de 5 rachurado, que é listradinho, tá bom? Então, 2/5 de 1/3 é igual a 2/15. Por quê? Porque isso aqui é uma conta de vezes. Então, 2/5 vezes 1/3. É isso que ele está pedindo, 2/5 vezes 1/3, tá? Se vocês quiserem só fazer a conta aí dentro, sem desenhar, pode fazer a conta direto, tá? Então, 2/5 de 1/3 é 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Então, 2/15, tá bom? Pode fazer a conta da A e da B, não precisa desenhar. 2, calcule as multiplicações da forma que a professora explicou. O 4 sozinho, ele não tem como ser multiplicado por 1/5. A gente tem que fazer ele em forma de fração. Então, é o 4 sobre 1 vezes 1 sobre 5, tá bom? Então, vamos fazer isso na A, B, C e D. 3, complete as frases. Para multiplicar uma fração por outra fração, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Porque eu falei, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Para obter a fração inversa, basta trocar a posição do numerador com a do denominador, tá? 4, relacione as colunas. Vai fazer a conta e vai ligar a coluna ou colocar a letra de cada um. 5, faça conforme o modelo. Então, vocês vão continuar fazendo a conta. O D significa vezes, tá? A mesma coisa de todos os outros. A 6, a mesma coisa. Vocês vão fazer a ligação de um vezes o outro e o final é o resultado, tá? Então, na coluna 1 é o primeiro número, na coluna 2 é o vezes e a terceira é o resultado. Vai ligar com risquinho. 7, escreva as frações inversas. Super fácil, é só inverter o número de baixo com o de cima. E 8, multiplique as frações pela inversa. Então, vocês vão fazer a inversa, por exemplo, 3/8 vezes 8/3. E fazer a conta e colocar o resultado, tá bom? Depois, os probleminhas da página 160 e 161 para vocês resolverem aí com a sua força de vontade, que eu tenho certeza que vocês são super espertos, tá bom? Qualquer coisa chama pro e boa aula de matemática. Um beijo!